Bem-vindos! Hoje estamos de volta para uma aula um pouco pesada. Uma aula que vamos ter que falar muito de fisiologia. Porque a fisiologia é, na realidade, a base de entendimento e de compreensão de toda a medicina. E, em concreto, da medicina intensiva. Só para termos uma ideia, nós somos feitos de líquidos. Nós somos feitos de água. Podemos ter um conteúdo de água entre 60% a 80%. Bem, aqui, esta água está dividida em 3 locais, concretamente. Intracelularmente, que será a grande quantidade de água. 2/3 da água estão localizados dentro das células. Depois temos o espaço intersticial e o espaço intravascular. Realmente aqueles líquidos que andam em circulação. Portanto, quando nós falamos de hemorragia, quando falamos de sangramento, estamos a falar do espaço intravascular. Quando nós falamos de desidratação, estamos a falar do espaço intersticial e intracelular. Quais são os principais eletrólitos e aqueles a que nós devemos dedicar-nos um pouco mais? O sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o cloro e o bicarbonato. De uma forma geral, todos estes eletrólitos participam em qualquer mecanismo de excitabilidade do organismo. Principalmente a nível de músculo, a nível de neurónios, excitabilidade e comunicação entre neurónios, contração muscular, relaxamento muscular. Portanto, são extremamente importantes para uma infinidade de funções a nível orgânico. O sódio é o principal cation extracelular, portanto, será o nosso eletrólito positivo mais importante fora das células. É fundamental para manter o volume de fluidos em circulação. Portanto, o nosso sódio vai viver principalmente no espaço intravascular e é o que vai manter este equilíbrio de líquidos entre o volume intravascular e o interior das células. O potássio é o principal cation intracelular, ou seja, é um eletrólito positivo que vive fundamentalmente dentro das células e é fundamental para fenómenos de excitabilidade e polarização celular. Estes dois conseguem manter este equilíbrio, sendo o sódio mais frequente ou a concentração de sódio mais elevada no espaço extravascular e o potássio dentro das células, e isto vai manter-se devido à bomba de sódio e potássio. O potássio é o principal cation intracelular, ou seja, é um eletrólito positivo que vive fundamentalmente dentro das células e é fundamental para fenómenos de excitabilidade e polarização celular. Estes dois conseguem manter este equilíbrio, sendo o sódio mais frequente ou a concentração de sódio mais elevada no espaço extravascular e o potássio dentro das células, e isto vai manter-se devido à bomba de sódio e potássio. Agora, imaginem que o sódio entrava em grandes quantidades para dentro da célula. Ao entrar em grandes quantidades para dentro da célula, ia chamar água para dentro da célula. Ia chamar tanta água que chegava ao ponto de poder rebentar, de fazer com que a célula explodisse. Depois temos o cálcio e o magnésio. O cálcio e o magnésio estão espalhados pelo líquido intracelular e extracelular, se bem que o magnésio vive principalmente dentro das células e são fundamentais na contração muscular. O cloro acompanha principalmente o sódio, e depois nós vamos ver várias situações destas.
O bicarbonato é fundamental para transportar dióxido de carbono. É a parte principal do sistema tampão no equilíbrio ácido-base. O bicarbonato é o que permite que haja transporte de CO2 no nosso organismo sem causarmos grandes lesões durante o seu transporte. Entrando agora então nas alterações, vamos começar pela hipocalémia. A hipocalémia ocorre quando o potássio está abaixo de 3,5 miliequivalentes por litro. Há 4 grandes razões de perda de potássio. Diluição e diminuição, e isto acontece quando nós fazemos fluidoterapia intensa. Má distribuição celular, que pode ser devido a uma alcalose metabólica ou, por exemplo, a um excesso de insulina. E isto é extremamente importante em pacientes diabéticos que nós estamos a tentar tratar com insulina. Outra categoria é a perda de potássio pelo trato gastrointestinal. E, por fim, a perda de potássio pela urina. A perda de potássio na urina pode ser causada por vários problemas. Primeiro, causado por uma ingestão de sódio muito grande. Aqui temos o exemplo quando nós temos uma refeição bastante salgada, que, por exemplo, se nós comemos um bom bacalhau bem grosso, vai fazer com que a gente ingira muito sódio. Isso vai nos dar sede, vamos aumentar a produção de urina e ao aumentarmos a produção de urina também vamos perder mais potássio na urina. Situações de alcalose também faz com que o potássio seja perdido pela urina. Disfunção dos túbulos renais, como uma acidose tubular renal e uma insuficiência renal crónica. Má nutrição severa. Diuréticos, e a furosemida é um grande excretor de potássio. E numa situação de hiperaldosteronismo. Os sinais clínicos são variados, mas são principalmente distúrbios da função neuromuscular, porque não há condução elétrica entre as células. Os sinais neuromusculares ocorrem quando o potássio baixa de 2,5 miliequivalentes. Se for uma hipocalémia crónica, o que é que podemos encontrar? Bem, podemos encontrar paralisias, tremores musculares, parestesia, mau funcionamento dos músculos respiratórios, letargia e confusão mental, incapacidade de concentrar a urina, intolerância a carboidratos, anorexia e vômito e diminuição da motilidade intestinal. Ora, se nós virmos bem esta lista, há aqui vários problemas que nos vão dificultar no tratamento dos nossos pacientes, enquanto não corrigirmos a hipocalémia. Os tremores musculares vão levar a um consumo extremamente grande de oxigênio. Num paciente que normalmente, se está na unidade de cuidados intensivos, é porque já não está com níveis de oxigênio completamente normais. Mau funcionamento dos músculos respiratórios, levando a hipoxémia grave. E diminuição da motilidade intestinal, anorexia e vômito. Ou seja, vai diminuir novamente a ingestão de potássio, piorando os sinais, e ao diminuirmos a motilidade intestinal, o paciente não vai conseguir eficazmente absorver nutrientes. E ao não conseguir eficazmente absorver nutrientes, vai entrar num ciclo de degradação do seu estado geral. A hipocalémia pode levar a uma alcalose metabólica, pois tem tendência a promover a reabsorção de bicarbonato nos túbulos renais proximais. Isto, por sua vez, vai piorar ainda a hipocalémia, pois promove a entrada de potássio dentro das células. Caso nós tenhamos uma alcalose metabólica associada à hipocalémia, o tratamento de eleição será feito com fluidoterapia, com solução salina a 0,9%, adicionado de cloreto de potássio. Sempre que o potássio baixa de 2,5 miliequivalentes por litro, do ponto de vista
eletrocardiográfico, do ponto de vista cardíaco, vamos ter uma depressão do segmento ST, bastante grave, diminuição ou inversão da onda T, aumento da amplitude da onda P, prolongamento do intervalo PR e um prolongamento do intervalo do complexo QRS. Isto vai se traduzir numa bradicardia sinusal, ou bloqueios primários, ou uma taquicardia arterial paradoxística, ou uma dissociação aurico-ventricular. Como é que nós vamos tratar isto? Primeiro, fornecer potássio. Se é uma situação crónica, podemos fornecê-lo através da via oral. Podemos utilizar gluconato de potássio, podemos tentar suplementar, e estou a falar de situações crónicas e não de situações agudas, podemos convencer os nossos pacientes a comerem bananas, que são extremamente ricas em potássio, uvas, nozes e laranjas. Cuidado que as uvas podem ser extremamente tóxicas se forem uvas secas, mas o que para nós é fundamental é sabermos que numa situação de hipocalémia, em pacientes críticos, temos que fazer o tratamento por via intravenosa. E sim, estas hipocalémias devem ser tratadas, devemos atuar como uma urgência. E vamos fazer a administração de cloreto de potássio a uma dose de 0,5 miliequivalentes por quilo hora durante as próximas 4 horas, até normalizar. Normalizando, então podemos fazer a suplementação do soro, dos fluidos, com doses normais de potássio. A suplementação dos fluidos do paciente será em que todos os fluidos devem ter pelo menos 20 miliequivalentes de potássio, mesmo quando os valores de potássio do paciente são normais. Se os valores do paciente forem entre 3 e 3,5 miliequivalentes, devemos suplementar 1 litro de fluidos com 30 miliequivalentes. No entanto, se o valor de potássio estiver abaixo de 3, eu aqui já recomendo que devemos fazer a infusão constante de potássio, diretamente na veia, nas doses de 0,5. Porque a partir dos 3 miliequivalentes para baixo, corremos sérios riscos de piorar o nosso estado do paciente. Portanto, não vamos facilitar e vamos avançar para um tratamento mais agressivo. Que se tiverem o cuidado e não permitirem que a administração de potássio seja mais rápido do que 0,5 miliequivalentes por quilo hora, durante 4 horas, não temos qualquer risco. Pelo contrário, só vamos ter benefícios. Sempre que temos um paciente em hipocalemia severa ou em risco de entrar em hipocalemia, devemos ter uma monitorização cardíaca contínua. Devemos medir os níveis de potássio pelo menos uma vez ou, idealmente, 2 vezes ao dia. Pacientes muito críticos, em que o potássio está abaixo de 1,8 miliequivalentes, que é extremamente grave, devemos avançar com tratamentos muito mais agressivos e muito mais rápidos, porque esse paciente vai morrer por hipocalemia em breve. Aqui, quando avançamos para um tratamento tão agressivo como o que vocês conseguem ver, devemos medir o potássio de hora a hora para termos a certeza que vamos conseguir controlá-lo. Assim que o potássio chegar aos 3,5 miliequivalentes, então passamos às doses de manutenção, que será a suplementação de 20 miliequivalentes de potássio num litro de fluidos. Agora entramos no oposto, a hipercalémia. Hipercalémia acontece
quando temos uns níveis de potássio acima de 5,5 miliequivalentes por litro. É também uma urgência que leva a risco de vida. A toxicidade do miocárdio vai ocorrer quando o potássio está acima de 7,5 miliequivalentes por litro. E as causas mais comuns são, das duas uma, ou nós medimos-la mal, um aumento do aporte de potássio, principalmente quando está a ser administrado por via intravenosa, diminuição da excreção de potássio ou má distribuição transcelular. Insuficiência renal aguda, doença de Addison, obstrução ou uma ruptura urinária serão as grandes causas de hipercalémia. A acidose metabólica severa, que leva a uma excreção renal do potássio diminuída, também leva a hipercalémia. Trauma tecidular severo, e isto é muito comum em pacientes após um trauma, em que têm grandes lesões na pele, que têm hematomas grandes, que têm erosões e feridas extensas. Ou então, também pode acontecer quando, por qualquer motivo, estamos a usar diuréticos poupadores de potássio em insuficientes cardíacos, por exemplo. As manifestações clínicas começam por fraqueza e paralisia neuromuscular. Isto ocorre devido à despolarização da membrana das células musculares. Temos supressão da amniogênese renal, portanto, podendo inclusivamente mais tarde levar a anemias. E temos como grande sinal clínico bradicardia. O eletrocardiograma acontece com muita frequência as suas alterações, mas, no entanto, quando temos evidências de alterações do eletrocardiograma, como vocês podem ver facilmente, nós vamos aqui ver principalmente é que estas alterações ocorreram tarde demais. Devemos detectá-las antes das alterações do eletrocardiograma. Estas serão as grandes alterações que nós vamos encontrar. Vamos avançar agora para o tratamento. Os objetivos do tratamento da hipercalémia são por esta ordem. Primeiro, reverter os efeitos tóxicos no coração. Segundo, transferir o potássio do compartimento extracelular para o intracelular. Lembrem-se que o potássio é o principal cation do espaço intracelular. Portanto, ele está preparado para viver dentro das células. O nosso organismo está preparado para lidar com o potássio dentro das células. E o outro objetivo final será diminuir os níveis de potássio orgânico. Como é que nós vamos tratar? Primeiro, avançamos com fluidos sem potássio, como por exemplo solução salina. Podemos utilizar no tratamento cálcio, podemos utilizar bicarbonato e dextrose com ou sem insulina. Caso não seja suficiente com estes tratamentos que nós vamos ver, aí teríamos que pensar em manobras mais avançadas como hemodiálise e diálise peritoneal. Para o tratamento com cálcio, e é de salientar que, ao fazermos o tratamento com cálcio, não estamos a tratar propriamente dita a hipercalémia. Nós estamos principalmente a proteger o nosso coração. Isto porque aquilo que vai fazer é que, a nível cardíaco, vamos descer a excitabilidade, ou seja, vamos colocar quase ao nível normal a excitabilidade cardíaca e o potencial de ação das células cardíacas. Portanto, vamos proteger com o uso de gluconato de cálcio a 10%, e aqui temos uma dose de 0,5 a 1 ml por quilo, de forma lenta,
Vamos proteger o coração do efeito do potássio. Não estamos a tratar a hipercalémia propriamente dita, mas estamos a proteger o coração dos efeitos da hipercalémia. Podemos usar cloreto de cálcio ou gluconato de cálcio, conforme o que desejarmos. Temos que ter o cuidado de quando estamos a administrar cálcio, este tem que ser administrado de forma lenta e devemos monitorizar a frequência cardíaca, parando a administração de cálcio sempre que o paciente desenvolver bradicardia. Se optarmos, e para mim esta será a melhor forma de realmente tratarmos a hipercalémia, será com o tratamento com dextrose e insulina. A insulina, ao transportar a glucose para dentro das células, vai arrastar consigo o potássio. Ou seja, estamos a transferir o potássio do espaço extracelular para o espaço intracelular. A glucose, normalmente usamos glucose a 50%, na dose de 0,5 por quilo, e a insulina utilizamos 0,25 a 0,5 unidades por quilo. É fundamental, durante este tratamento, fazermos uma boa monitorização dos níveis de glucose para evitar que o paciente entre em hipoglicemia. Cuidado, porque a dextrose em pacientes desidratados pode piorar ainda mais a desidratação, porque leva a uma situação de hiperosmolaridade. Sempre que virem pacientes desidratados e lhe quiserem administrar dextrose, devemos usar metades das doses recomendadas e então, ao mesmo tempo, ir hidratando o paciente e depois então fornecer mais, porque senão corremos o risco de desenvolvermos edemas cerebrais nos nossos pacientes. O tratamento com bicarbonato de sódio não é um tratamento que eu utilize de rotina, mas basicamente aquilo que vai fazer é a administração de bicarbonato de sódio vai atrair os íons de hidrogênio que estão dentro da célula para o espaço extracelular e, por uma questão de equilíbrio hidroeletrolítrico, o potássio vai sair do espaço extracelular e entrar para dentro das células. A dose recomendada será de 0,25 a 2 miliequivalentes por quilo intravenoso. No entanto, eu recomendo que o bicarbonato de sódio seja medido antes de fazermos a administração de bicarbonato de sódio externo. E acabamos agora o potássio. Vamos entrar nas alterações do sódio e quando falamos de sódio temos que forçosamente falar sempre de água. O sódio é quem vai controlar a osmolalidade do plasma, controlando os níveis de água que estão no espaço intravascular. Como já vimos, o sódio vive principalmente fora das células e é o sódio que, ao atrair água ou não, vai determinar o volume plasmático do líquido extracelular. Não é só o sódio, como será óbvio, há proteínas envolvidas, a albumina e outras proteínas que também mantêm esta osmolalidade. Mas o sódio é aquele que nós conseguimos atuar e é aquele que talvez mais rapidamente funciona. Há sempre uma estreita correlação entre os níveis de sódio e os níveis de consciência. Felizmente não são tão frequentes em animais como nos humanos, mas, no entanto, continua a acontecer. E será útil nós medirmos a osmolalidade do plasma. Como é que vamos fazer? É simplesmente colocando na fórmula uma série de variáveis, nomeadamente o sódio, o potássio, os níveis de glucose e os níveis de ureia. O valor normal de osmolalidade plasmática anda à volta de 285 a 310 miliosmoles e será com base nestes valores que nós vamos conseguir determinar se aquele paciente está hiperosmol ou não. A hiperosmolaridade afeta o nosso estado de consciência de forma grave, ao ponto
de colocar pacientes em coma. Nós classificamos como hiponatrémia sempre que o sódio estiver abaixo de 137 mil por litro. As causas podem ser perda de sódio, propriamente dito, ou então ganho de água, que vai diluir as quantidades de sódio. Portanto, temos sempre que pensar se este paciente perdeu mesmo sódio ou se ele ganhou excesso de água por qualquer motivo. Se o paciente tem hiponatrémia, mas está com sinais de sobreidratação, as causas mais comuns, e eu diria aqui a número 1 de todas, será uma insuficiência cardíaca congestiva. Pode também ser causado por uma fibrose hepática, por um síndrome nefrótico, uma polidipsia psicogénica, excesso de água iatrogénico, um síndrome de hormona antidiurética inapropriada e uma insuficiência renal. Se forem pacientes desidratados, pode ser uma inflamação dos rins, dos nefrónios, em que há perda de sal, perda de sódio, uma doença de Addison, e para mim será a razão número 1, ou então pacientes com poliúria, por outros motivos quaisquer, perdas extrarrenais, por vômito e diarreia, ou uma diurese osmótica, principalmente quando nós usamos tratamentos com glucose ou com mannitol. Em pacientes que têm uma hidratação normal, não estão nem desidratados nem subidratados, pode ser uma pseudo-hiponatrémia por hiperlipidemia, em que nós vamos nos preocupar com a medição dos lípidos, medição de triglicéridos, medição de colesterol. Qualquer paciente que apresente hiperproteinémia ou hiperlipidemia poderá aparecer com medições de sódio baixas, não estando nem desidratados nem subhidratados. Ora bem, a hiponatrémia pode ser classificada em eusmolar. Eu avisei-vos que esta aula era pesada. Ou hiperosmolar. A eusmolar normalmente é uma pseudo-hiponatrémia, não é verdadeira. Se for hiperosmolar, pode acontecer em situações também de hiperglicemia extrema aguda. E aquilo que nós vamos ter que fazer é determinar o verdadeiro sódio. Portanto, vamos corrigir o valor para tentarmos determinar se o paciente que está hiponatrémico e hiperglicémico, qual será os seus níveis de sódio reais. Para isso vamos utilizar esta fórmula em que vamos colocar o valor que nós realmente encontramos no paciente, colocamos o valor da glucose e ao resolvermos a fórmula vamos ter o verdadeiro nível de potássio desse paciente. E aí saberemos se ele está hiponatrémico, hipernatrémico ou normonatrémico. Podemos ter também hiponatrémia hipoosmolar. Isto vai acontecer quando? Bem, se o paciente estiver hipovolémico, então pode ser por perdas gastrointestinais, hemorragia, doenças de Addison ou acumulação em qualquer outro espaço de líquidos. Se o paciente está hipervolémico, então o mais natural é que seja uma insuficiência cardíaca congestiva ou um síndrome nefrótico. Se o paciente estiver euvolémico, portanto, com quantidades de líquidos em circulações normais, a razão número 1 será um mixedema ou um síndrome da hormona antidiurética inapropriada. Os sinais óbvios de hiponatrémia aparecem se o sódio descer de 120 mil equivalentes em 12 a 24 horas. As alterações mais significativas vão aparecer a nível cerebral e a nível cardiovascular. A diminuição do sódio vai diminuir o gradiente osmótico do plasma. Há chamada de fluidos do plasma para o cérebro. Porquê? Porque
o ambiente osmótico no cérebro vai ser de chamamento de líquidos e então podemos ter pacientes com depressões mentais graves, irritabilidade, convulsões e coma. Os efeitos cardiovasculares. Bem, se o paciente está hipovolémico, a diminuição do sódio leva à passagem de fluidos do líquido extracelular para o líquido intracelular, aumentando mais ainda a desidratação. Porque, aumentando ainda mais a hipovolémia, melhor dito, fazendo com que o paciente fique mais hipovolémico ainda. Portanto, vai piorar a situação. Se o paciente está hipervolémico, como pode ocorrer numa insuficiência cardíaca congestiva, ou por aumento da hormona antidiurética e aldosterona, isto leva a um paciente com um prognóstico extremamente reservado. Ou seja, este paciente não está a se conseguir compensar os efeitos deletéricos, os efeitos mais prejudiciais de uma insuficiência cardíaca congestiva. Portanto, até a capacidade de compensação de problemas está a ficar diminuída. Geralmente, os sinais clínicos de hiponatrémia aparecem quando o sódio está abaixo de 120 miliequivalentes, mas, no entanto, é fundamental sabermos a rapidez da descida. Porque, quanto mais rápida for a descida dos níveis de sódio, mais graves vão ser os sinais e mais grave vai ser o problema. E, por outro lado, mais difícil vai ser a sua correção. Os sinais podem ir desde fraqueza, apatia, coma, anorexia e vômito, hipotensão e taquicardia. Normalmente os pacientes apresentam sinais de choque evidentes, extremidades frias, convulsões e mioclonias. O diagnóstico diferencial é óbvio que vai para vários problemas que podem estar associados, mas saliento que a hipernatrémia também pode levar à mesma sintomatologia, o que nos baralha algumas vezes e por isso é que temos sempre que corrigir os níveis de sódio e fazer a fórmula, como tínhamos falado anteriormente, para determinarmos se realmente é uma verdadeira hiponatrémia ou uma falsa hiponatrémia. Como é que nós vamos tratar? Bem, vamos fazer o tratamento para restaurar o volume plasmático com solução salina. Se for aguda, vamos ter que fazer uma correção de 1 miliequivalente por quilo-hora. Se for crónica, vamos fazer uma correção a 0,5 miliequivalentes por quilo-hora. E quando, num período superior a 24 horas, então não devemos fazer nunca mais do que 8 miliequivalentes por quilo cada 24 horas. Portanto, temos que fazer este aumento de forma gradual e lenta. Se o fizermos mais rápido, vamos causar uma mielanólise central e o paciente vai entrar em coma e vai acabar por morrer devido ao nosso tratamento ter sido demasiado rápido. Como é que nós vamos calcular realmente os déficits de sódio em pacientes com hipovolemia? Basicamente, vamos determinar quanto ele necessita de potássio com esta fórmula. E assim chegaremos à conclusão do que é que precisamos de fornecer ao nosso paciente. Se o paciente está sobreidratado, então vamos colocar esta fórmula e determinar então quanto é que nós temos que dar aos nossos pacientes. Se optarmos por administrar salino hipertónico para ajudar no tratamento, temos que ter em conta que num litro de salino hipertónico a 3% temos 514 miliequivalentes de sódio. Portanto, é dividirmos e sabermos exatamente quanto é que estamos a administrar por mililitro em questões de miliequivalentes. Eu sei que parece um pouco confuso, mas tenham o tempo e dediquem-se e voltem atrás, vejam bem a fórmula, vejam bem tudo o que está, repitam a aula as vezes que sejam necessárias e vão acabar por perceber e vão ver que a partir daí vocês vão começar a ter muito melhores resultados no tratamento dos vossos pacientes. Bem, então agora vamos falar do oposto.
a hipernatremia. A hipernatremia ocorre quando temos níveis de sódio acima de 150 miliequivalentes por litro. Pode ocorrer por perda de água ou por ganho de sódio, como vimos anteriormente. As causas. Bem, se o paciente estiver hipovolémico, o sódio corporal, quando medido, estiver baixo, então podemos ter alterações como perdas renais, diurese, perdas extrarrenais. Portanto, há uma série de etiologias que levam a alterações de tudo. Como eu já vos falei anteriormente, o sódio tem que ser sempre avaliado face à quantidade de água que existe no organismo. Porque podemos ter um paciente que, na realidade, está hipernatrémico, mas quando medimos o sódio do seu sangue, ele está hiponatrémico nesse número. Porque temos que fazer a correção, ou seja, temos que saber qual é o valor real através da fórmula que falámos anteriormente. O aumento de sódio leva a uma chamada de líquidos, de fluidos, do líquido intracelular para o líquido extracelular. Isto leva a uma desidratação da célula, propriamente dita, e do cérebro, que, por sua vez, pode levar a uma hemorragia e trombos cerebrais. Portanto, um paciente com hipernatremia vai ter lesões cerebrais que podem ser irreversíveis e que vão impedir este paciente de voltar a ter qualquer atividade na sua vida. Os sinais clínicos dependem da causa, mas se for uma encefalopatia hipertónica que leva a hemorragia cerebral, vamos ter, como é óbvio, fraqueza e letargia, convulsões e coma e mioclonias. Podemos ter situações de oligúria e densidade urinária aumentada, exceto se for uma situação de diabetes insípidos. Ou então vamos ter também sinais de sobrecarga vascular, pacientes com edemas, pacientes demasiado hipervolémicos. Como é que vamos tratar? Bem, mais uma vez, temos que calcular o déficit de água. E é com a água que nós vamos tratar. Vamos usar a água para tratar a hipernatremia. Vemos qual será o sódio desejado, colocamos o número e medimos o do paciente. E é nessa altura que vamos ter o valor de água. E vamos administrar água. Podemos administrar água destilada, mas a sua administração tem que ser muito lenta. Okay? Nunca devemos utilizar água destilada diretamente de forma intravenosa, ou água estéril de forma intravenosa, mas podemos utilizar, por exemplo, uma solução salina a 0,45%. E para mim esta é a melhor maneira de nós tratarmos as hipernatrémias. É administrarmos soluções salinas a 0,45%. Bem, vamos então agora entrar no cálcio. A hipocalcémia, isto quer dizer que o cálcio está abaixo de 9 mg por decilitro ou 4,5 miliequivalentes por litro, e a hipocalcémia pode ser um sintoma de várias doenças, nomeadamente hipoparatiroidismo, hipoproteinémia, deficiências em vitamina D, hiperfosfatémia, má absorção do cálcio intestinal, pancreatites agudas, principalmente em gatos, e aqui eu chamo a atenção disso, é um ponto-chave para a pancreatite aguda em gatos, insuficiência renal crónica e eclâmpsia, que talvez seja o mais visível que nós temos na nossa prática clínica. Os sintomas estão sempre relacionados com irritabilidade neuromuscular, ou seja, temos convulsões, tetanias, fraqueza e ansiedade. O eletrocardiograma geralmente está normal, no entanto, podemos ter um prolongamento do intervalo QT, da mesma maneira que vamos encontrar na hipercalémia e na hipomagnesémia. Quando temos um paciente com hipocalcémia e hipercalémia, ao mesmo tempo, então os seus efeitos cardíacos vão ser muito mais graves. A hipocalcémia aguda tem de fácil diagnóstico. Pode acontecer em eclâmpsias, portanto, cadelas pós-parto, quando começam a amamentar em 1, 2, pode ir até às 4 semanas pós-parto.
Ou então numa intoxicação por fosfatos. Nas hipocalcémias crónicas, aí já temos que ir para causas, e de uma forma geral são endócrinas, para causas que possam levar a essa hipocalcémia crónica. Portanto, podemos sempre medir potássio e fósforo, medir ureia, creatinina, enzimas hepáticas, uma urianálise completa e medir PTH para a possibilidade de termos um paratiroidismo severo. O tratamento da hipocalcémia aguda, que será aquela que nós temos que lidar com mais frequência, consiste na administração de gluconato de cálcio a 10%, usando 1 a 1,5 ml por quilo, durante 20 a 30 minutos. E cuidado, porque devemos monitorizar muito bem a frequência cardíaca do nosso paciente. Assim que ele entra em bradicárdia, temos que parar com a infusão do gluconato de cálcio. Se for necessário, e se quisermos manter, podemos utilizar 5 a 10 ml por quilo em fluidos de manutenção durante 24 horas. Portanto, isso será a dose para 24 horas de fluidos. Se o paciente necessitar de 2 litros de fluidos, em 24 horas, vamos administrar os 5 a 10 ml por quilo nos 2 litros de fluidos. Se o paciente necessitar de 10, será os 5 a 10 ml por quilo nos 10 litros de fluidos que ele necessitar. Portanto, tenham sempre isto em atenção. Se tivermos uma situação de eclâmpsia, se tivermos uma cadela abaixo dos 10 kg, devemos usar 1 ml de gluconato de cálcio misturado com 10 ml de soro salino e administrar 0,5 ml cada 30 segundos. Fazemos esse tratamento até as convulsões, até a tetania, as mioclonias pararem ou o paciente vomitar. É sempre recomendável desmame dos cachorros e secagem do leite. Na hipocalcemia crónica, vamos avançar para o tratamento do cálcio oral. Podemos utilizar gluconato de cálcio ou lactato de cálcio. E usar vitamina D também por via oral. Isto será indicado em hipocalcémias crónicas. Mas temos sempre que descobrir a causa do problema. Nos casos mais refratários, podemos avançar com outros tratamentos que saem um pouco agora do âmbito da nossa aula. Passando para o extremo, hipercalcémia. A hipercalcémia, consideramos hipercalcémia sempre que o cálcio estiver acima de 12 mg por decilitro ou de 6 mil equivalentes por litro. As causas mais comuns serão hiperparatiroidismo primário, síndromes neoplásicos, doença de Addison, outra das comuns que acontece, hipervitaminose D, intoxicação por jasmim ou intoxicação por rodenticidas com colecalciferol. Os sinais clínicos são muito variados, mas chamo principalmente a atenção da dor abdominal, poliúria e polidípsia. Serão os dois pontos-chave nos sinais clínicos. Portanto, sempre que tivermos um paciente com dor abdominal, devemos pensar em hipercalcémia, e sempre que tivermos um paciente com poliúria, polidípsia, devemos pensar em hipercalcémia. A hipercalcémia tem uma poliúria muito marcada, isto porque a hipercalcémia leva a lesões nos receptores da hormona antidiurética, nos túbulos coletores, leva a uma diminuição do transporte de sódio e cloro para o interstício renal, por inativação da bomba sódio-potássio, e leva a mineralização das células renais tubulares. No tratamento da hipercalcémia, temos como objetivos. Nos objetivos do tratamento, vamos ter como objetivo número 1, corrigir a desidratação. Objetivo número 2, promover a calcidiurese. Objetivo número 3, inibir a reabsorção óssea. E número 4, tratar a causa.
Nas hipercalcémias, devemos fazer de tudo para normalizar os valores de cálcio o mais rápido possível. Como é que nós vamos tratar? Bem, inicialmente, a reidratação do paciente deve ser feita com solução salina, a 0,9%. O sódio, de uma forma geral, inibe por completo a reabsorção do cálcio nos tubos renais, fazendo com que ele seja eliminado na urina. Devemos fazer infusões rápidas com NaCl para estimular a diurese, mas não queremos causar sobrecarga vascular, portanto, vamos usar bolos de fluidos de NaCl, mas não queremos causar sobrecarga vascular. Em pacientes com insuficiências renais ou insuficiências cardíacas, devemos monitorizar a pressão venosa central, uma vez que vamos ter que usar quantidades de fluidos muito grandes e estes pacientes já estão por si próprios em risco de desenvolver sobrecarga vascular. Assim que o paciente já não esteja desidratado, iniciamos o tratamento com furosemida. A furosemida vai ajudar a excretar o cálcio pela urina. Nestas situações, a monitorização de eletrólitos deve ser muito apertada, porque podemos causar hipernatrémia ou hipocalémia. E depois temos um pesadelo eletrolítico em que temos um paciente hipercalcémico, hipernatrémico e hipocalémico. E depois começamos a tentar tratar todos e cada vez se torna mais complicado e mais confuso. Na hipercalcémia também está indicado o uso de corticoides, principalmente em hipercalcémia relacionada com linfoma ou outros tumores malignos. Não funciona muito bem em tumores não hematológicos ou então em pacientes com hiperparatiroidismo primário. No entanto, os glucocorticoides também são eficientes em intoxicações com rodenticidas, como colicalciferol, pois contractuam com a vitamina D. Outros medicamentos que podemos usar serão soluções de fosfato, mitramicina, calcitonina ou bisfosfatos. No entanto, se o problema for das glândulas paratiroides, a hipercalcémia só vai ser corrigida com cirurgia para remover estas glândulas. Foi uma aula, eu sei que algo exaustiva, que talvez necessite uma repetição. No entanto, é daquelas práticas clínicas que nos ocorrem durante todos os dias, que nos nossos pacientes na unidade de cuidados intensivos ou em emergência, temos estas alterações de forma muito frequente e que, se não os corrigirmos, não vamos conseguir resolver o caso.